Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse programa, mas tenho certeza que ele pode chamar muito a sua atenção e impactar a sua vida. Ainda mais hoje que a gente tem um convidado aqui para lá de especial. O problema de eu falar que o pessoal é para lá de especial, sabe o que acontece? Eu falo que sempre tem um convidado mais bacana que o outro. O pessoal não acredita até eles começarem a ver. Quando eles começam a ver quem tá aqui, eles entendem. Não, realmente é legal. Até agora a gente não repetiu nenhum assunto, por mais que a gente precise repetir. Mas hoje o assunto é sensacional. Como vocês já viram no título, já viram aí na legenda, já viram aí na thumbnail, tudo que tem para ver. Hoje vai ser legal. A gente está aqui hoje com o pastor Júnior Espíndola. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pastorzão, conta pra mim. Antes da igreja, antes das câmeras, antes da TV, da rádio, quem que é o Júnior? Bem, Caio, prazer ter você aqui, estar aqui contigo hoje, né? Prazer estar aqui com vocês também, batendo esse papo bacana. Pergunta boa essa, para começar bem já o episódio de hoje. Então, sou jornalista, casado com a Elisane, sou comunicativo pra caramba, gosto de esporte, sou curioso e amo vidas, amo pessoas. Então, é o chamado que Jesus me trouxe, por isso pastor de igreja. Então, sou um cara que sou apaixonado pelo veículo de comunicação rádio. A emissora de rádio, para mim, é o que mais me apaixona. Eu sou esse cara que gosto muito de conversar com pessoas, gosto de histórias, gosto de ouvir, gosto de responder, gosto de perguntar. E por isso, muitas perguntas e respostas hoje aqui nesse podcast. Tá se sentindo em casa. Hoje tô bem, tá tudo certo. Tô no meu habitat natural aqui. Show de bola. Então já vamos meter bronca. Você tem mais de 20 anos de experiência em rádio, televisão e tudo mais, né? Como Exato. É que começou assim? Como você descobriu? Não, eu nasci pra isso. Nossa, cara, foi engraçada essa história porque foi lá na infância, com 8 anos de idade, meu pai... Às vezes eu tinha muito isso na época da nossa infância, eu sou da década de 90, nasci em 90, bem certinho. E nessa época os pais levavam muito na época de férias as crianças para o trabalho. Hoje em dia a gente não vê muito isso, né? Hoje tem muita lei trabalhista, tem isso e aquilo, as crianças não vão. Mas na época meu pai, eu tava de férias da escola e aí vai fazer o quê? Um gurizinho que tá aí sem fazer nada durante o dia, o pai, vamos junto com o pai. E eu cheguei na emissora de rádio e eu desliguei, eu vi uma chavezinha lá e decidi desligar o disjuntor da rádio, só isso. Metade da rádio ficou sem energia elétrica, metade da rádio ficou com energia elétrica. Você imagina a correria que não deu. Aí veio o dono da rádio e ia falar, mas o que trouxe esse guri aqui? O que tá incomodando aí? Aí até eles descobriram que tinha desligado, começou um monte de gente de ligar, cara. E o meu pai tava no ar, no programa de rádio, tinha um programa de música na época, vem muito do meu pai isso, né? E meu pai tá fazendo o programa e começa a ligar patrocinador. Gente, o que deu? O que aconteceu? E tal, é rádio fora do ar, e o dono da rádio lá e tal. E aí eu me toquei que tinha eu sido feito, olhando aquela movimentação. E eu falei, ó, eu acho que eu desliguei aquela chavezinha lá. Pô, desligaram de novo aquela chave. Aí naquele dia, olha que engraçado isso, naquele dia, eu tinha 8 anos, eu percebi que a comunicação, o meu pai, o que ele fazia de forma leve, descontraído, meu pai tem 50 anos de rádio. Então um cara veterano já nessa área. E o que meu pai fazia, apesar de ser leve, descontraído, mudava a vida das pessoas. Olha que interessante, aquilo não saiu mais da minha cabeça, cara. Comunicação. 10 anos depois, estava fazendo jornalismo. Estava na Universidade de Jornalismo. E estava trabalhando na mesma rádio, onde o dono estava louco comigo aquele dia quando eu era criança. Então, assim, é impressionante alguns destinos, né? E algumas percepções que a gente vive que já estão nos colocando naquele ambiente. E eu nem percebia, mas não fazia ideia, né? Só queria estar em casa, me divertindo lá, porque eu estava de férias da escola. Mas naquele dia desligou o disjuntor da rádio e ligou o disjuntor da comunicação em mim. Caraca, que legal, gostei. Boa essa história, né? Mas, gente, por que a gente pergunta um pouco sobre a pessoa? Nós vamos entrar em assuntos aqui que, para conversar sobre isso, tem que ter muita autoridade. Então, por isso que a gente está conhecendo um pouco do Júnior, para a gente ver se ele tem a capacidade para nos ensinar, né? Porque eu não tenho, vou ser sincero, eu não tenho, eu tô aqui para aprender. Então, a gente vai fazer algumas perguntas sobre quem ele é, de como ele foi, qual foi essa chave, qual foi aquela chave que desligou, que ligou, para que a gente consiga entender onde a gente vai chegar nessa conversa aqui. Fica aí, porque vai ter assunto bom pra caramba. Vamos falar sobre igreja, vamos falar sobre a Get Church, vamos lá, vamos seguir aqui, porque os assuntos hoje vai ser legal. Vambora, hoje tem bastante. Vamos lá. Conta pra mim, na sua experiência,
qual que foi a coisa mais marcante que aconteceu para você na comunicação? Já de geral, desde do desligar o disjuntor até hoje, até o dia de agora. Então, para mim foi a tragédia aérea da Chapecoense, 2016. Lá eu trabalhava em Chapecó, Caraca. estava no meio daquela galera, conhecia todo mundo, vivia naquele meio e foi algo marcante na minha carreira. Então, quando me pergunta assim, algo marcante, cara, na hora já parece que pisca uma luz, 2016. Foi um dia que a cidade lá, eu sou de Chapecó, sou nascido lá, tenho raízes lá. Foi o dia que a cidade toda, ela parece que ela passou uma semana toda e ela não dormia. Um temor, uma situação que tomou conta daquela cidade por conta da tragédia aérea de 2016. E aí eu lembro que eu estava nos veículos de comunicação, estava na rádio na época, e eu ia pro estádio lá, para a Arena Condá, e você via, lembrava de, pô, o fulano também estava no voo, o ciclano também estava no voo, o cidadão, cara, então assim, foi algo muito difícil, muito difícil. Poxa. E assim, trabalhar com isso na época, porque no mesmo tempo que você tinha colegas ali que estavam naquele avião, você também tinha que manter as pessoas bem informadas, porque tinha muita gente que estava perdida na informação, não sabia o que fazer, familiar pedindo, sabe, aquele meio que você está perdido em tudo que está acontecendo e você precisa ser forte, ser profissional. Caraca. Foi algo que me ensinou muito e me amadureceu muito naquela semana de novembro, agora até vai fazer, inclusive, né, mais um ano da tragédia, mais um aniversário da tragédia. E eu lembro muito que, cara, aquilo ali me amadureceu assim por uns 10 anos. Uns 10 anos. Foi algo marcante da minha carreira. Não queria ter vivido aquilo, mas estava lá, vivi aquilo. Passei, perdi amigos também, perdi colegas de trabalho, perdi colegas de profissão. Muitas pessoas marcantes que passaram pela nossa vida. Mas esse ano aí foi algo que realmente foi algo que marcou minha carreira, marcou minha trajetória. Imagino, porque de uma forma geral, todo mundo sentiu o impacto, imagina estar lá dentro, né? Foi muito forte, porque ao mesmo tempo você conhecia não só a pessoa, você conhecia a família. Jogadores de futebol, vários deles com muitos sonhos ali, né? E aí tu começa a olhar na reconstrução do time, mas também olhando para nós de comunicadores, a reconstrução da imprensa. Porque tinha toda uma galera que tinha anos ali. Tanto é que hoje você tem ainda alguns veteranos que não estavam no acidente aéreo, mas que seguem ainda na imprensa de Chapecó. Mas você pega também, até hoje teve veículos de comunicação ainda que não conseguiram achar um narrador à altura daqueles caras que faleceram. Não conseguiram achar um comentarista à altura daqueles caras que faleceram. Então é algo muito marcante para a cidade. E eu vejo que marcou ali um novo ciclo para a cidade de Chapecó. Uma estação diferente para toda aquela região que também precisou viver esse luto e que ainda vive luto até hoje por conta dessa tragédia, né? Realmente é algo que muda, né? Realmente é marcante, é marcante, é marcante. E nessa brincadeira, teve alguma coisa que te marcou na tua época de televisão, que você leva hoje pro seu chamado pastoral? Muito, muito. Eu sempre fui apaixonado por rádio, emissoras de rádio. Quando eu fui pra televisão, eu aprendi coisas novas lá. A Record me ensinou muito, cara. Me ensinou muito em como você precisa trabalhar com cinegrafista. Você pode fazer um baita trabalho, você pode ser um baita repórter, um baita apresentador. Mas se você não tiver um cinegrafista parceiro que vai te ajudar e vai comprar contigo essa imagem, vai colocar aquela imagem que você precisa, o trabalho não fica bem feito. Então eu aprendi muito em trabalhar em equipe. Hoje eu lidero uma transmissão de culto online. Então você imagina o quanto a gente envolve mais ou menos umas 60 pessoas voluntárias. Então cuidado que tem que ter com essas pessoas, né? Ainda mais voluntários, né? Ainda mais voluntários. Você tem um colaborador que você está pagando salário, é diferente de você ter um pode voluntário. cobrar, tu pode. Exatamente. É outra pegada. É Agora, outra pegada. Voluntário. A gente tem caras lá que trabalham com alimentação o dia todo. E chega à noite, ele é o nosso cinegrafista, nosso filmmaker lá. Trabalha com qualquer outro ramo, venda imobiliária, à noite ele é o nosso filmmaker. Trabalha num comércio, à noite é o nosso apresentador lá, da inserção, né, do nosso pré-culto, nosso pós-culto. Então é muito engraçado isso, porque eu aprendi tudo isso na televisão. Em trabalhar a equipe, o quanto a equipe é importante, o quanto o bastidor é importante, o quanto você saber lidar com pessoas é importante. E eu trago todo esse aprendizado, toda essa bagagem para onde a gente está hoje na Get Church. Então, assim, é algo que me identifica muito com o que eu trabalhei lá dentro da TV, assim. Muito, muito, muito. Sim. Eu preciso de um produtor, eu preciso de um cinegrafista bom, eu preciso de um apresentador bom. Sem essas pessoas que estão ali, às vezes, nos bastidores, que não estão aparecendo. Tem o Caio aqui que tá com a gente aqui nos bastidores, não vai aparecer nesse episódio. Mas sem ele aqui, se ele apertar um botão ali, a gente pode ficar aqui falando 2 horas, não vai gravar nada, né? Então, você precisa ter uma equipe muito boa em bastidores. Então, eu aprendi muito isso na televisão. Quanto você aprender a trabalhar em equipe, que você não faz nada sozinho. Olha que engraçado isso, né? Fui pro veículo de comunicação aprender isso. E é algo que marcou e que marca a minha vida até hoje. Legal, legal.
E, de uma forma geral, quando você descobriu que comunicação era um dom e não, sei lá, vamos dizer assim, um trabalho, não só um trabalho, não, é um dom, porque realmente é um dom. É um dom. Eu vejo que a comunicação, ela é para todo mundo. Você pode aprender, você pode ter habilidades e você pode melhorar a sua comunicação. Sempre falo isso. Inclusive, eu tenho um método que fala disso, né? De você ter uma voz, influência e um valor na sua comunicação. Que é o método Viva. Eu sempre falo sobre isso. É possível você aprender, mas existem coisas que você tem dom. Vamos pegar o caso ali de Messi e Cristiano Ronaldo no futebol. Show. Cara, o Messi, ele tem a habilidade, nasceu com ele, é um dom de jogar futebol, que a bola cola no pé do cara e ele consegue fazer jogadas que são incríveis. Cristiano Ronaldo, pra mim, é um dos atletas mais treinados do futebol mundial, assim, na história do futebol mundial. Cara, ele é muito... Ele leva uma vida regrada, é impressionante. É o Robozão, tanto é que chama de Robozão, é o apelido dele. É impressionante esse cara, assim, ele tá com 42 anos, 41 anos, 42 anos, e o físico que tá aquele cara ainda. Então, assim, é uma forma regrada de viver, é uma forma regrada de se alimentar. Por que eu trouxe esse exemplo? Existem pessoas que nascem com o dom natural. E o que eu percebi? Eu herdei isso muito do meu pai, esse dom na comunicação. Tanto é que eu fazia... Imagina, cara, eu fico imaginando aqui fazer um programa de rádio com 12 anos de idade. Que legal. Imagina aquela voz tá com a rachada, fininha assim, falando na rádio. Eu sempre pensei que eu nunca estaria numa condição dessa, porque eu não tinha uma voz de locutor, porque eu não tinha nada. Mas eu falei, cara, quer saber? Vou lá. Eu vou lá. É isso. Eu também me via desde pequeno fazendo algumas coisas assim nesse estilo, apresentando, né? Eu sempre gostei de dar entrevista na televisão local. Olha aí. Sempre ia lá assim, olhar assim, e o pessoal, não, vem cá, o que você tá achando desse evento hoje? Fala aí, cara. Né? Comenta. Eu apareci bastante na televisão local, assim, em Rio Verde, lá em Goiás, até em Montevidéu, lá a cidade que a gente tá, quando ia a televisão pra lá pra mostrar alguma coisa, a última cidade que eu morei agora, bem pequenininha, eu tava lá aparecendo. Ah, que legal, muito bom. E eu concordo com cada palavra que tu tá falando aí, cara. E sabe que isso não é uma coisa assim, eu quero estar. Vem dentro de você, não vem? Exatamente. É isso, tem gente que é mais comunicativa e que tem dom de comunicação. Tem pessoas que eu pego lá que são voluntários, e você olha pra aquela pessoa e fala assim, cara, essa pessoa, ela carrega algo diferente. Vem pra cá, faz um teste com a gente aqui, vem pra inserção, que é o nosso pré-culto. E essa pessoa, ela destrava de uma maneira única. Teve uma das meninas lá, que eu brinco que ela é uma das anciãs, né? Ela tá lá com a gente desde o início, quando a gente não tinha nem retorno, né? E aí, eu falava pra ela assim, nossa, você tem um dom muito natural de comunicação. Ela, não, porque eu não comunico bem. Eu falei, não, você tem um dom de comunicação impressionante. Aí, conhecendo ela, história. Fiquei sabendo que o pai dela trabalhava com comunicação. Olha só. Falei, você tinha um dom aqui, você tem um dom aqui dentro, tá escondido. A outra eu olhava pra ela assim, falava, gente, você tem algo diferente na comunicação. Aí um dia ela me contou assim, então, eu me frustrei no jornalismo, eu sou jornalista de formação. Olha que louco isso, jornalista de formação. Fez a Copa do Mundo na África, participou de transmissão. E ela se decepcionou com comunicação. Imagina. E ela decidiu, porque cara, vou enterrar. Tem seus altos e baixos. Isso, tem seus altos e baixos. Como todo trabalho, tem a parte boa e a parte ruim. Sim. Tem coisa que você gosta de fazer e tem coisa que você não gosta. Aham. Então, em todo lugar. E ela se frustrou. Falou, eu vou enterrar essa carreira, acabou e tal. E ela foi pro ramo da venda e nunca mais quis saber. E um dia ela foi pra igreja, e a gente conversando lá e tal. Falei, cara, vamos tentar te trazer pra mídia aqui, vamos tentar te trazer pra mídia, as transmissões. Hoje é uma das meninas que é modelo, que é destaque. Por quê? Porque ela tem um dom natural, tem formação, inclusive, pra isso. Agora, é impressionante como o dom a gente não consegue matar dentro de nós. O dom, ele sempre vai estar ali. Isso que você falou agora é impressionante. Por quê? Porque se você não deixasse esse dom fluir, provavelmente você ia estar frustrado dentro de você, ia estar sufocado. Falando, cara, eu não tô feliz. Eu não tô feliz com o que eu tô fazendo. Parece que eu não tô no lugar onde eu devia estar. Exatamente. Isso é um dom. É quando você precisa fazer aquilo que Deus colocou dentro de você. Então, Deus já colocou algo em você. Por isso que tu olha aquela pessoa e fala, meu Deus, como essa pessoa é comunicativa, como essa pessoa ela é mais quieta, mais introspectiva, ela é mais observadora, como essa pessoa ela é mais concentrada, ela é mais organizada. Existem papéis e ofícios que Deus quer que a gente faça, que Ele colocou em cada um de nós. Então isso que eu acho impressionante, quando a gente tenta sufocar esse dom, o que vai acontecer? Você em algum momento você vai olhar, não, mas eu tô frustrado aqui, eu tô triste com alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa fora que deveria estar diferente do que eu tô fazendo hoje.
Então o dom a gente não consegue sufocar. A gente vai tentar muitas vezes, vai tentar fugir, vai tentar não fazer, vai tentar querer para outro lado, mas vai chegar uma hora que você vai falar, não, esquece, eu não consigo lutar contra isso aqui, é muito mais forte do que eu. Isso é verdade. Não dá pra fugir. Tem que ir pra Nínive. É verdade, porra. Muito bom. Trazendo a Bíblia aí, ó. É, isso aí. Vai ter Bíblia aqui hoje, gente. Vai ter Bíblia. Mas beleza. Voltando aqui ao assunto que é o Júnior agora. Como é que foi essa transição? Tipo assim, tu tava lá trabalhando na TV, trabalhando na rádio, tinha uma certa credibilidade na área, né? E do nada falou, não, vou deixar aqui e eu vou ir pra igreja pra receber, às vezes, um salário menor, né? Com certeza, é vantagem que tem um pouco mais de liberdade, dá pra ter mais negócios, né? Mas tu receber um salário menor do que tu receberia lá e ainda ter um compromisso final de semana. Meu Deus, nem me lembro disso aí. Chega a me dar uns calafrios nessa decisão, porque foi a decisão mais difícil da minha vida. Diferença entre renunciar e você quebrar o negócio e você ir pro... vou pra igreja agora, vou lá viver o ministério. Aí você vai ver o cara, eu renunciei. Daí você vai ver, não, peraí. A empresa do cara quebrou e ele achou uma alternativa de ir pra igreja lá pra virar pastor. Comigo foi muito diferente. Aí eu entendi muito o que foi a palavra renúncia. Quando Deus fala pra Abraão lá, em Gênesis, Abrão na época ainda, né? Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai pra terra onde eu vou te mostrar. Cara, eu fico pensando assim, nossa, Abraão tinha tudo. Ele tinha tudo, ele tinha família, era bem sucedido, tava tudo certo. E aí Deus vem pra ele uma mensagem maluca e fala assim, cara, sai daí e vai pra terra onde eu vou te mostrar. Tu nem sabe onde tu tá indo, mas assim, você tem certeza que você vai? Então assim, eu vou te fazer pai de multidões. Ok. E um detalhe interessante é que Abrão não tinha convivência com Deus naquela época, né? Exatamente. Foi a primeira vez que Deus se apresentou a ele. Ou seja, foi tão forte, que não tinha como deixar pra depois aquele dom que ele tinha. É um encontro real mesmo, né? Aquele momento que você fala, nossa, isso aqui é muito mais forte do que eu. Pera aí, vou ter que ir, vou abandonar. E comigo foi muito parecido no sentido, não querendo me comparar com o pai da fé, pelo amor de Deus. Porque Abraão, a gente só tá vivendo o que tá vivendo hoje por conta de Abraão que se posicionou. Mas eu entendi muito a palavra renúncia naquele momento. Porque a minha carreira era algo mais importante que eu tinha naquela época. Largar o que eu tinha mais importante, no auge da minha carreira. Eu lembro muito bem quando eu fui largar, quando eu pedi demissão na TV, porque eu pedi demissão, eu entrei num dia, Deus falou comigo, é muito louco isso aí, cara. Tô subindo a 7 de setembro lá em Chapecó e tal. E aí, as TVs são sempre no alto, né? Sempre no morro. Aqui em Floripa também, né? No Morro da Cruz aqui. Mas é interessante por quê? Porque quando você começa a parar para pensar assim, Deus fala comigo, eu preciso entender o que o Senhor quer falar comigo. Começou um processo para o pessoal entender, que está acompanhando a gente. Eu estava feliz, mas estava triste. E aí entra muito aquilo que a gente falou do dom ali antes. Sabe quando você está feliz na frente da televisão? Eu apresentava o jornal lá, eu era apresentador de esportes ao lado do Badá. O Badá eu assistia quando era criança. Olha só que legal, eu fiquei cara. quase 3 anos apresentando o jornal, tremendo as pernas, porque o Badá era Era seu ídolo, né? Exatamente, vamos dizer assim. Exatamente. Eu olhava, cara, eu tô com o Badá aqui apresentando. É loucura. Eu tô apresentando. Eu assisti o cara, agora eu tô com ele, pô. Eu assisti quando era criança, cara. Não é possível um negócio desse e tal. E foi. Eu fiquei muito tempo tremendo as pernas. Quando eu comecei a me acostumar, e aí tava, tipo, por isso que eu falei antes, brinquei com o habitat natural aqui. Eu tava em casa, quase deitava na frente da câmera e tal. Tava bem de boa. Quando eu tava bem de boa, aí Deus me tira daquele local. Ele começa a falar comigo, assim. Eu chegava em casa, triste. Televisão, feliz. Uau, tô fazendo a melhor coisa do mundo. Casa, de novo, dava aquela depressão. Falei, cara, o que tá acontecendo? Não é possível. É um pouco mais amadurecido na fé. Quando eu tô subindo o morro lá da 7 de setembro, eu pedi pra Deus, assim, dentro do carro. Falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Me dá convicção. O que eu preciso fazer? Eu não tô entendendo. Eu não peguei o código aqui. Eu não entendi. O que o Senhor quer falar comigo? E aí, quando eu piso na televisão naquele dia, eu recebo uma convicção do Senhor. Deus fala comigo. Então vai. Pede demissão. Eu, meu Deus, entrei na sala da minha chefe. É isso mesmo, papai Exato. do céu. Aí tinha um corredor bem longo, assim, eu fui naquele corredor pensando assim. Eu lembro que eu não cumprimentei ninguém aquele dia, eu sempre chego muito. Falei, cara, Deus, é isso mesmo, vou fazer, cara. Que loucura. O cara começa a dar aquela tremedeira por dentro, assim, né? Começa a ficar meio ansioso. Cheguei na frente da minha chefe, fechei a sala dela, salinha de vidro, a galera aqui, né? O cara chegou de manhã, já cedinho, já foi pra sala. Aí fui lá, conversei com ela. Ela não professava a mesma fé que eu. Aí eu falei, meu Deus, agora como é que eu explico isso? Ela, o que tá acontecendo? Falei, então, eu estou saindo da televisão. Estou anunciando a minha saída. Ela, como assim? Explica isso.
Aí eu lembro que eu usei essa frase. Eu não vou saber te explicar, você não vai saber entender, porque Deus tá me chamando pro ministério. Ela me olhou assim, como assim? É o quê? Exatamente, o quê? O que tá acontecendo? Falei, não me pergunta muito, porque eu também não sei o que tá acontecendo. Isso tudo, gente, sem falar com ninguém na minha família, ninguém em casa, nada. Cara, e como é que foi assim? Tu já era casado? Já era casado. Como é que foi assim pra tua esposa, Então, pra tua família receber essa notícia? A minha esposa já tinha largado a carreira também. Por causa Por disso. causa disso, já tinha ido pra igreja, né? Não era pastora na Era época. qual igreja? Era a Get Church. Já era Get mesmo. Já era Legal. Get lá em Chapecó. E aí foi nesse processo, eu terminei a conversa, eu lembro que a minha chefe na época falou assim, vamos conversar com o diretor? É questão financeira? Eu falei, não é questão financeira, não é isso. Eu lembro que ele veio, ele conversou comigo e falou assim, cara, você tem noção do que você tá fazendo? Tu tá largando isso aqui, tu tá abrindo mão de algo. Aí eu lembro que ele citou um exemplo, ele falou, olha pro mapa aqui. Aí do extremo oeste até metade do estado. Sabe quantos apresentadores de esportes tem aqui na Record? Tem aqui no estado todo? Ele olhou pra mim e fez 2. Você e mais um. Caraca, Aí meu. aquilo eu lembro que eu olhei pra ele assim e falei, cara, não vou pensar muito nisso, porque se eu pensar muito nisso, eu vou pela escolha racional e eu sei que não faz sentido racional a decisão que eu tô tomando. Óbvio. Aí eu terminei essa conversa com eles e eu saí. Nisso, cara, eu lembro que eu caí na real, falei, meu Deus, e agora? Queimei a ponte. Exato, fui conversar com a minha esposa em casa e tal. E a minha esposa entendeu. Minha esposa compreendeu porque ela já havia feito isso. Ela sabia que a nossa casa pertencia ao Senhor e tudo mais. Agora o difícil foi explicar pra minha família. A família dos meus pais, né? Porque os meus pais católicos. Nossa, aí é mais difícil a conversa. Isso, aí tu tá saindo de uma situação pra ir pra igreja. Já tava meio assim que eu tava indo numa igreja evangélica, né? Aí quando você fala, não, eu tô saindo pra ingressar numa equipe de igreja evangélica, vou fazer parte, isso aqui vai ser a minha carreira, isso aqui vai ser a minha vida, fica muito mais difícil. Então foi um processo que eu orei muito ao Senhor, falei, Senhor, prepara o coração dos meus pais, prepara. E eles foram entendendo, com a maturidade, foram entendendo. Mas aí quando eles entenderam, veio o projeto Get Church Floripa. Aí meu amigo... Aí foi outro choque. Aí, eu vou mudar agora, você imagina a renúncia do maluco aqui, cara. Apartamento comprado, ficando pronto. Não chegamos a morar, a gente morava de aluguel em Chapecó, a gente veio morar em Florianópolis de aluguel de novo. Nossa. A minha mãe me olhava assim e falava, gente, o que vocês estão fazendo na vida de vocês? Que loucura eu não é entendo essa? essa conta. Vocês agora ficou pronto, o apartamento que vocês queriam, no bairro que vocês queriam, do jeito que vocês queriam, que vocês sempre sonharam, vai ficar pronto, tá pronto, vai ficar pronto agora. Vocês estão saindo daqui pra ir formar uma igreja em Florianópolis, como assim? Falei, mãe, é a loucura de Deus. Eu sei que pra senhora não faz sentido, pra mim também não faz, nacionalmente falando. Mas eu sei que Deus tem grandes planos, eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. E uma oração que nós fazemos lá em casa, eu e minha esposa, é que a gente ame primeiro a Deus do que um ao outro. Cara, tem que amar mais sua esposa? Não, tem que amar primeiro o Senhor, tem que amar primeiro Jesus. Concordo. Se você não ama Jesus primeiro, a pessoa que tá do teu lado, ela vai acabar virando um ídolo, né? Exatamente. E o que Deus fala sobre isso? O que Jesus deixa claro lá? Que não tem como você servir dois senhores. Não Não há como. Então, a primeira coisa que eu e a minha esposa Elisane sempre falamos é, cara, primeiro, Jesus. Se Jesus tá te falando, quem sou eu para questionar? Então vai correndo, te apressa para fazer o que Jesus tá te pedindo, porque se o cara, às vezes a pessoa senta comigo e fala assim, eu faço muito discipulado, né? E fala, pastor, então, o senhor falou comigo a respeito dessa situação aqui, o que o senhor acha? Cara, quem que falou? O Senhor. Tem convicção foi o Senhor? Tu tá pedindo pra minha opinião do que o Senhor falou pra você? Cara, vai e faz. As pessoas, não, mas eu quero saber a tua opinião. Eu falei, cara, não faz sentido. Se Deus te mandou montar uma sorveteria na Antártida, vai lá e faz. Monta. Cara, mas não faz sentido, não é racionalmente olhando pra aquela situação, não faz sentido. Quem tá te falando? O Senhor. Então ele vai fazer. Assim como ele falou pra Abraão lá, cara, tá vendo as areias aí? As estrelas? Eu vou fazer você, vai ser maior que isso aqui. E aí eu penso também, Abraão olhando para aquilo e falando assim, meu Deus, cara, como assim? Eu não consigo contar isso aqui, ele vai fazer maior. É uma coisa que você não, racionalmente falando, você não consegue entender. Sim. Então a gente precisa amar o Senhor, amar Jesus, ele precisa estar no centro. Para você não olhar para trás, uma vez que você pegou o arado, você não olhar para trás. Porque se eu olhasse para trás, meu amigo... Ia ficar maluco. Tinha voltado já. Mas fala aí, tu ficou com medo dessa situação? Tipo assim, de recomeçar. Já foi difícil sair da televisão pra ir pra uma igreja e de repente tu ir montar uma igreja do zero sem saber se ia dar certo, se não ia. Como é que foi a tua sensação nessa hora?
Então, a sensação humana é de Desespero. desespero, exatamente. É bem essa situação. Eu e assim, vou falar pra vocês contando real. Eu fiquei 3 meses aqui em Florianópolis perguntando o que eu tô fazendo aqui. Eu sabia da palavra, eu sabia que Deus colocou e soprou o nosso nome no coração do pastor Lucas Torres, que é o nosso pastor sênior. E soprou a palavra onde seria a igreja. Então, essa confirmação nós tínhamos do Senhor. A gente não veio de Chapecó para Florianópolis, do nada, vamos montar uma igreja aqui porque Sim. tá certo, vamos analisar o mercado. Não, o Senhor nos mandou para cá. Então, nós tínhamos essa convicção. Mas o lado humano, ele é uma discussão que sempre vai ter. O lado humano sempre me pegava assim, cara, o que tu tá fazendo aí? Tenta entender o que você tá fazendo. Meu, não faz sentido. Uma capital, pagando um valor de aluguel Absurdo. absurdo. Teu apartamento tá lá em Chapecó, parado. A tua família tá lá, os teus familiares estão todos lá, a tua história tá lá. E aí eu tive que entender o que o Senhor tava fazendo nessa nova estação na nossa casa, na nossa vida. Assim, transformador. Faria 10 vezes de novo. Faria 10, 20, 50, quantas vezes foram precisas. Porque o que eu cresci nesses últimos anos aqui, a gente tá aqui há 2 anos já, né? 2 anos. 2 anos e alguns meses. Então, o que a gente cresceu nesses 2 anos, assim, ó, impressionante. O que eu ganhei de experiência, o que o Deus levantou o ministério, as experiências com o Senhor, de você realmente depender dele, sabe? De você chegar num local e falar, nossa, agora o Júnior que era conhecido lá em Chapecó, Florianópolis não é a Né? mesma coisa. Apesar que a torcida havaiana, a torcida do Figueirense me amam aqui, né? Sim, sim, Mas, sim. mas nessa questão de ser conhecido por conta da história, lá, cara, lá eu nasci lá, tava toda a minha vida lá. Então, assim, é diferente. É uma reconstrução e uma reconstrução em que Deus está no centro mesmo, a dependência é totalmente nele. Então, nós tínhamos uma palavra, nós nos movemos com uma palavra. Nós sempre nos movemos com palavra. Já nos movemos sem dinheiro, mas nunca sem uma palavra. Olha só. Isso é legal, isso é forte, isso é forte. E já já a gente vai entrar no assunto de dinheiro aqui. O que vocês acham? Vamos falar de dinheiro? Vou pedir dinheiro pro pastor, tô brincando, gente. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas vamos lá, a gente já entendeu então quem é o Júnior. A gente entendeu o quanto ele tá disposto a chegar aqui, que ele literalmente sacrificou a vida, né, cara? Isso foi muito legal. Então a gente vai falar agora sobre a comunicação na igreja. O que vocês acham de como é a comunicação na igreja? Se é importante, não é importante? A gente vai tirar agora algumas dúvidas sobre isso. Eu venho de igreja tradicional, né? E na igreja tradicional, agora que está começando um celular gravando o culto, ou então um celular começando a transmitir mais vezes durante a semana. E eu já visitei a Get, né? Recentemente, inclusive. E, cara, que Gostou? estrutura! Que estrutura, que mídia, que... Eu ficava olhando aquilo lá e pensava, caraca, eu que controlo tudo lá na igreja onde eu tava, eu controlava o som, eu controlava ali o data show, então eu tinha 1, 2 pessoas ali, né? E a gente ia cuidando e tudo mais. Caraca, meu... Como é que um cara só vai cuidar de tudo isso aqui? Não tem como, né? Não dá, né? Não dá. Então conta pra gente, cara. Hoje tem muita igreja que ela falha nas comunicações, né? Muito. Eu vejo assim, nós temos uma excelência hoje na mídia que é impressionante, assim. A estrutura que a gente tem na televisão, muitas vezes a gente não tinha. Então, assim, Pô, é legal. impressionante Eu ia, isso. eu ia perguntar isso, cara, Impressionante. porque não parece que na televisão você consegue. Não é nem que na televisão. Não parece que na igreja você parece estar num palco de apresentação de uma televisão. E é muito monstruoso. Eu ia perguntar do outro lado das câmeras, que eu já tinha assistido na televisão, era também nessa mesma pegada ou era inferior? Então, em alguns momentos muito parecido, em outros momentos inferior. A estrutura hoje, Caraca. ela tem, realmente, a estrutura hoje da igreja, né, falando especificamente da Get, e a gente sabe que outras igrejas têm uma estrutura ainda muito maior. Então é uma estrutura fantástica, assim, fantástica. Muita coisa a gente quer melhorar e quer implantar, quer Sim. colocar, quer avançar. Mas o que nós temos hoje de estrutura é algo que me impressiona, assim. O quanto o pastor Lucas Torres, o pastor Lucas Pacheco, os dois, o presidente e o vice, eles têm uma visão muito aguçada e muito apostólica a respeito disso. Avanço, né? Excelência, entregar o melhor. Então eu não consigo ver hoje, e isso me transformou como ser humano. Eu não consigo entregar hoje pela metade. Não consigo vir aqui e falar para vocês, eu vou contar aqui só até aqui. Cara, o que eu puder abrir, o que eu puder falar, o que eu preciso ser excelente, eu preciso fazer o melhor. Então, uma visão que nós temos aí, um pilar muito forte da Get é excelência. A estrutura da igreja é algo muito forte, porque quando a gente chegou aqui, o pastor falava assim, antes de vocês virem apartamento, antes de vocês buscar algo para vocês, a gente vai ajeitar a casa de Deus.
Eu lembro muito dessas falas dele, assim, para fazer o melhor. Para o Senhor. Primeiro é para ele. E muita gente até fala assim, mas por que toda essa estrutura? Gente, nós estamos conseguindo hoje evangelizar pessoas por conta da nossa mídia. Olha como isso é incrível. Tem pessoas de toda a parte do Brasil vindo para a Get, conhecer a Get por conta do online. Por conta da estrutura que é colocada, por conta da excelência no louvor, por conta do telão, por conta de... Cara, como é que pode? A parte do som. As pessoas vêm aprender, as pessoas vêm... Isso é muito legal. Porque não é uma estrutura física que vira um ídolo. É uma estrutura física que é usada para a palavra de Deus ser pregada. Isso que é a parte mais fantástica. Eu também no começo ficava me perguntando, cara, mas pra quê? A gente vai gastar isso tudo? Mas aí, aqui e tal. Mas aí você começa a entender o por trás disso. O que isso envolve. O quanto isso evangeliza pessoas. O quanto isso faz a palavra de Deus chegar mais longe. O quanto isso faz as pessoas olharem, uau, que é isso? Dentro de uma igreja. Isso é uma igreja. Por quê? Porque quando você prega a palavra de Deus, você está levando as pessoas a compreender o que o Senhor quer falar. Não o que a gente quer falar. E essa é a parte mais importante. E essa é a parte que a gente não pode se perder. É pregar a palavra, sermos a casa de Deus ali naquele local. E uma coisa que a gente não pode parar é buscar as pessoas onde elas estão. Eu fico imaginando assim, hoje, por exemplo, é um culto que a gente bate 8 mil, 9 mil pontos simultâneos ao vivo. É uma loucura. É algo legal, impressionante. Numa segunda-feira, e até a gente conversa muito com o pastor Raik lá, né? Como pode bater, cara, quase 9 mil pontos simultâneos, participação de pessoas de todo o Brasil e do mundo, numa igreja que não coloca tráfego pago, uma igreja que não avança no sentido de impulsionar a publicação. Monetizar. É algo realmente que acontece de forma orgânica ali no YouTube. E a gente fica olhando assim, meu Deus, cara, que loucura isso aqui. É tudo isso, 2 mil likes na live, tanto um monte de compartilhamento. E a gente fica pensando assim, não são os números, gente. A gente não pode se perder nos números. Achar que o nosso ego, nossa, colocou a gente aqui, não. A gente sabe que existe algo sobrenatural que está acontecendo, que é o Senhor que está trazendo, mas o Senhor responde respostas. O que nós estamos fazendo com o que o Senhor está nos entregando? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. O Senhor está colocando 8 mil pessoas lá ao vivo, ok. O que eu estou fazendo para levar Jesus e cuidar dessas 8 mil pessoas que estão chegando? Que é aí que é o ponto, né? Então eu estou levando Jesus para elas, eu estou sendo Jesus para elas, eu estou sendo resposta para elas, eu estou sendo o discipulador para essas pessoas, eu estou levando elas para uma transformação de vida. Eu não estou... O que eu estou fazendo? Eu estou só ganhando mídia com isso? Eu estou só trazendo para mim isso? Ou eu estou levando isso para o ministério de Jesus, para o corpo de Cristo? Então esse é o olhar que nós temos que ter. Quando a gente coloca uma estrutura, não é só para deixar bonito lá, não. É a partir da excelência as pessoas olharem e falar, nossa, realmente o que é feito para Jesus aqui é com zelo, é com cuidado. E realmente as pessoas levam a sério o que Deus entregou para elas. Cara, isso é vou dizer assim, um preconceito que muitas igrejas tradicionais têm, né? Contra a igreja de parede preta, vamos dizer assim, né? Pô, mas pra que esse telão gigante? Pra que essa estrutura toda? Pra que essa estrutura toda? O dinheiro que eles estão investindo em câmera, o dinheiro que eles estão investindo nesses telão, nessa mídia, podia estar sendo investido em missões, que não sei o quê, que papapi, papapá. Mas, cara, se a gente faz com excelência, a gente mostra que o dinheiro em si ele não tem a importância, mas é o como você usa. Exatamente. Falou muito bem. É o propósito atrás disso. É o propósito. Mas conta pra mim, como que vocês fazem para conseguir transmitir de forma simples, prática, mas profunda a palavra de Deus através disso? Tem roteiro, não tem roteiro? Vocês organizam um mês antes do culto? Como é que é essa programação? Então, primeiro ponto é jejum e oração. Show. Jejum e oração. Toda a equipe jejum. Cara, ninguém pega uma câmera lá sem orar. Não tem como. É entendendo a dependência de Deus. E sempre a gente ora na sala da mídia para que Deus nos capacite. É pensado, é organizado, a gente tem sim um roteiro a seguir, não, mas algo para... O que a gente precisa falar? Qual o caminho que a gente vai levar as pessoas para Jesus? Como que a gente vai fazer isso? É algo que a gente se pergunta muito. Como que a gente vai confrontar, às vezes, as pessoas? Sabe, uma pergunta? As perguntas, elas são importantes. E aí, dia de Santa Ceia, você já se reconciliou com seu irmão aí, antes de você tomar ceia? Eu acho legal que eu identifico aqui, né? Toda vez que eu vou trazer alguém, eu pergunto, cara, que pergunta que pode dar um corte, que pode ser polêmico, mas transmitir aquela mensagem que a gente precisa transmitir. Exatamente. A pergunta, ela não é só para impactar. A pergunta, ela precisa fazer sentido o conteúdo que vai ser, né? Porque Deus, ele responde respostas, né? Como eu falei antes.
E uma das coisas que eu mais falo em comunicação e que a gente usa muito na igreja, que Jesus usa muito na sua comunicação na Bíblia, cara, são boas perguntas e boas respostas. Assim, é algo impressionante. A gente precisa saber fazer boas perguntas. O segredo do mundo, Albert Einstein falava sobre isso, né? Não está nas perguntas, está nas respostas. Não está nas respostas, está nas perguntas. Que tipo de pergunta eu faço quando eu sento na frente de alguém que eu admiro? Será que eu tenho boas perguntas para fazer? Boa. E teve uma que a gente fez esses dias e primeiro tem que falar com a gente. Essa ficou me pegando, assim. Eu falei, a gente entrou no pré-culto lá e a gente ficou fazendo. E aí foi uma... Se Jesus estivesse agora aqui te chamando pelo nome, você reconheceria? Caraca. Qual seria a sua reação? Faz o homem pensar 2 vezes, né? Então eu fiquei pensando, falei, cara, meu Deus. Primeiro o confronto é em nós. E esse é o incrível que eu sempre falo pra todo mundo que trabalha com a gente na mídia. Primeiro ponto, você não tá fazendo pro pastor Lucas, pra Get Church, pro pastor Júnior, você tá fazendo pra Jesus. Se você não entender que você tá fazendo pra Jesus, você vai fazer de qualquer jeito. Se for pra mim, pode ser de qualquer jeito. Se for pra mim, pode ser avacalhado. Agora, pra Jesus, não tem como, cara. Não dá pra você deixar um chão sujo. Não dá pra você deixar de qualquer jeito lá a transmissão toda torta. Não dá pra você deixar o som de qualquer jeito. Não tem como, cara. Quando a gente olha pra uma excelência de Deus, eu não consigo imaginar, até comentava com vocês aqui nos bastidores, o céu sendo todo avacalhado. Todo fora do lugar, todo sujo. Não tem como a gente pensar que Deus, um Deus tão excelente, um Deus tão incrível, um Deus perfeito, vai deixar as coisas avacalhadas. Aí um local que nós chamamos de casa do Senhor, de casa de Jesus, casa de Deus, ser de qualquer jeito, ser avacalhado, sabe? Sem estrutura nenhuma. Eu não consigo entender. Cara, isso é pesado, porque muitas vezes a gente faz o melhor no trabalho, faz o melhor em casa, aí chega na igreja, cola o chiclete debaixo do banco. Não dá, é uma mentalidade que precisa entrar em nós. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que você ir pra igreja, vai lá com a tua família, e de repente você chega em casa e você começa a brigar com todo mundo. Ah, é verdade. Aí lá na igreja você tá tudo certinho, né? Tá. O meu pai tinha um termo pra isso, pegava a capinha de ovelha, colocava e ia pra igreja. Exato. Saía da igreja, tirava a capinha de ovelha, deixava na porta e voltava seu lobo. Meu amigo, sinto muito, a gente precisa falar direto que isso não vai transformar a tua vida, cara. Não vai. Ir só pra igreja e não transformar a tua mentalidade, não transformar a tua forma de viver, não tornar isso um estilo de vida, não vai transformar a tua casa, não vai transformar a tua vida. Ah, mas é que o pastor lá falou uma palavra tão forte, ele saiu chorando do culto domingo. Cara, você saiu chorando, mas daí você colocou em prática o que você aprendeu lá. Saiu chorando, mas fez a esposa chorar na volta pra casa. Exato. Quando a pessoa te pergunta assim, e aí, como é que foi o culto? No pós-culto a gente costuma perguntar, e eu falo para as meninas do pessoal que apresenta lá, gente, dá uma apertada quando a pessoa responde assim, foi bênção o culto, né? Como é que foi o culto? Foi bênção. Tá, mas e... Foi bênção no quê? O que o senhor falou contigo? Qual foi o versículo mais interessante? Não, foi bom. Não, mas qual que foi o que falou? Porque as pessoas precisam sair de lá confrontadas. E se o evangelho não tá te confrontando, e até pra gente olhando pro lado da mídia, tem transmissão que a gente olha assim, cara, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa avançar. Cara, os caras olham assim, meu Deus, mas nunca tá bom. Eu falei, não, para o Senhor nunca vai estar bom. Se for pra mim, volta a falar. Estaria ótimo, estaria maravilhoso. Agora, pro Senhor, a gente precisa sempre avançar. Então, quando a gente deixa de responder alguém num comentário, a gente fica sempre com uma pessoa que fica lá, o comentarista, né? Deixa de responder aquela pessoa. Deixa de mandar um link pra ela. Deixa de trazer ela pra um clã online, que são as nossas células lá, né? Sim. Então, cara, a gente tá perdendo vidas pra Jesus. E o que Jesus fala sobre isso na grande comissão? Que ele vamos ser cobrados. Exato, cara. Vamos ser cobrados, mas ele manda a gente o quê? Formar discípulos dele e ensinar a obedecer tudo que ele ordenou. Sim. E ele estará com a gente até o fim dos tempos. Ele encerra o capítulo de Mateus falando sobre isso. Mateus 28, 19. A grande comissão. Então, se nós não estamos batizando, se nós não estamos formando discípulo de Jesus, se a gente não está primeiro sendo um discípulo de Jesus na mídia, nos staffs que a gente fala, que é o pessoal que recebe a gente, que é o nosso ministério de voluntários, se a gente não está sendo no louvor, se a gente não está sendo com uma câmera na mão, com o microfone na mão, na parte do som, na parte da iluminação da igreja, cara, a gente não tá sendo discípulo de Jesus. E isso me pega, porque quando Jesus voltar, ele não vai olhar assim, nossa, Júnior, você foi pastor da igreja, a tua igreja foi grande, né? Legal. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que, assim, eu não imagino Jesus chegando lá na... Não, peraí, deixa eu ver. Joãozinho,
Get Church. Ah, a gente tem um convênio com a Get Church. Então A gente tem um convênio. Ah, fulano lá na igreja B. Ah, não, essa igreja que não tá no convênio. Cara, não tem como. Não é a placa de igreja que vai te salvar, meu irmão. Essa do convênio foi muito Não boa. é a placa de igreja que vai te salvar, meu irmão. É Jesus que vai salvar. Então a gente precisa levar Jesus para essas pessoas. A única forma é pregando em todos os lugares, de todas as formas possíveis. E se Deus te levantou para falar numa praça pública, se Deus te levantou para ser a referência no seu emprego, se Deus te levantou para ser um empresário que vai levantar recursos para missões, para outras igrejas, e talvez você não seja o cara que vai estar com o microfone na mão lá, não vai ser um pastor da igreja, mas talvez você vai ser o cara que mais vai impulsionar ministérios, que mais vai investir em ministérios, investir em missões. Deixa Deus te usar aonde quer que você seja usado. Então, assim, o teu dom precisa aflorar em você. Tem pessoas que estão adormecendo e estão adormecendo a igreja junto com elas. Então isso é muito forte, me pega todos os dias. Eu deixei uma frase, a gente teve um treinamento sábado agora com o pessoal da inserção, da comunicação lá na igreja. Eu deixei uma frase assim para eles: você não é um voluntário, você é a resposta de Deus para alguém. Show. Cara, legal. Isso é muito forte, porque eu fiquei pensando meia hora antes de escrever para eles e montar lá a apresentação. Eu falei, cara, eu sou uma resposta de Deus para alguém. E quando você para pra pensar nisso, você pensa na responsabilidade que você tem, cara. Sendo resposta de Deus. E será que eu estou sendo a resposta de Deus pra alguém? Isso é muito pesado. Conheci um, ele não era pastor, mas ele costumava ser vice-moderador da igreja, né? Na igreja batista existe o pastor-presidente, o vice-presidente chamado de vice-moderador, né? E aí ele falava assim, né? Antes de eu subir aqui pra eu pregar a palavra, eu pego a enxada e eu puxo pra mim. Sempre pega a enxada e eu puxo ela pra mim, porque ele tinha essa convivência de roça e tudo mais. Então ele usava esse termo. E eu sempre fiquei com isso que a gente tá falando aqui. Cara, antes de eu falar de alguma coisa pra alguém, eu puxo a enxada e eu busco pra mim. Muito forte isso. E muitas vezes a gente erra, porque a gente é humano. Muitas vezes a gente erra. E vamos continuar errando. Infelizmente vamos continuar errando. Mas quando você para pra pensar que o que você tá falando pra alguém muitas vezes serve pra você, você começa a se tocar de forma diferente. Exato. É porque aí vem uma coisa que a gente faz muito, infelizmente, no mundo cristão, é a gente julgar. Julgar. Cara, você olha pra ela, ah, mas aquele fulano ali. Cara, o que Jesus está mandando a gente não fazer? Justamente isso, não julgar. Nós temos um justo juiz que luta por nós, temos um advogado que é Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a querer olhar pro irmão e falar assim, não, mas você aí tá com a vida toda torta. Cara, e você? Tem tanta coisa pra arrumar na minha vida. Cara, você é pastor, pelo amor de Deus. Cara, tem muita coisa pra arrumar na minha vida, tem muita coisa pra arrumar. Quando eu perco tempo olhando e julgando o irmão, eu tô dizendo que eu sou melhor que ele, cara. E a partir do momento que você acha que você é melhor que alguém, Cuidado. É outra pessoa falando, não é Cristo. Cuidado. É a história de Jesus falando com Pedro, né? Em um momento, Pedro era a presença do Espírito Santo, né? Era Deus ali naquele local, era falando, sendo usado por Deus para falar. E no outro momento era o que? Afasta de mim. Sai daí. Né? Agora eu sei quem que tá falando pra você aí, cara. E não sou eu. Então, assim, é muito isso. Nós temos que cuidar, porque às vezes a gente tá sendo a sementinha de Satanás em muitas coisas. É a capa, né? É a capa. Às vezes tá com uma, às vezes tá com a outra. A religiosidade. A religiosidade hoje, ela destrói muitas vidas. Muitas vidas. Machuca muitas pessoas. E a gente vê claramente que não foi feita por Deus, né? Religiões, a gente entende que vem do religare, que é religar, né? Uhum. Religar Cristo ao mundo, né? No caso, a nós, no caso, né? Porém, a gente vê que o jeito que ela é abordada hoje, a palavra religião, a religiosidade, ela é mais cruel do que benéfica. Muito, né? muito. Ela mais cria robozinho, né? Até tava brincando com a minha esposa outro dia, falando sobre isso. Falando, cara, já parou pra pensar o jeito que muitas pessoas agem hoje, defendendo uma coisa como se só aquilo fosse a verdade? Não é como os fariseus agiam antigamente? Olhando só para aquilo, né? Olhando só para aquilo. Os extremos. Os extremos, né? Aí vem Jesus e é que aí que tá o problema. A gente vai pra extremidade e Jesus é o equilíbrio, né? É o centro. Isso é muito louco, Mas beleza. Existe alguma forma de uma linguagem, vamos dizer assim, existe uma linguagem de se comunicar específica hoje, no século XXI, na comunicação na igreja? Existe sim. O formato, uma coisa que eu sempre falo, é a identidade das pessoas. A gente tem, por exemplo, o Rap Nugget lá.
Aí muita gente fala, mano, tá trazendo rap pra guerra, pra igreja, gente. Como é que eu vou comunicar com a galera que gosta desse estilo musical? Eu acredito que existem identidades. Nós temos o Sonic lá, o irmão Anderson, que é um cara incrível, sabe fazer as rimas lá. Ele tá conseguindo comunicar com a galera de uma maneira incrível. Fantástica. Tá trazendo gente assim, fala, cara, olha só, tá ganhando gente diferente, uma identidade diferente. Então, o que nós temos que nos preocupar com pessoas? Como que eu me comunico com pessoas? Chegando até elas. Não tem como tu falar em português com alguém que fala em inglês, né? Exatamente. Então eu preciso ser assertivo a ponto de a pessoa se identificar comigo, gerar uma conexão. E a gente tem que se preocupar muito com as pessoas. Eu acho que hoje nós estamos querendo falar muito no nosso jeito de ser, na nossa maneira, porque eu faço assim, porque eu faço assado. Cara, tem coisas que comigo Deus falou de uma forma muito personalizada. O cara olha pra mim, cara, como que Deus falou contigo? Aí tu olha pro fulano lá, não, mas Deus falou comigo dessa maneira. Como que falou contigo dessa maneira? Porque Deus fala de uma forma personalizada para cada um. E se nós não entendermos que a linguagem precisa ser atualizada, e aí eu bato muito naquela tecla, né? A palavra de Deus não mudou e não muda, ela é imutável. Jamais. Que o pessoal fala, então tá dizendo que tem que atualizar a Bíblia. Não tem Não. nada a ver uma coisa com a outra que eu tô falando aqui. A palavra é a mesma, a forma de falar com as pessoas mudou. Então a gente Sim. precisa chegar até elas. O jeito que você vai não trazer é elas. mudar o texto, né? É mudar o contexto. Mudar o contexto. Trazer as pessoas para perto. Então, quando eu tô falando da palavra de Deus, como que eu aplico essa palavra de Deus? Acho que é aí que tá o grande gap que nós tivemos na igreja por muito tempo, que é o quê? Eu ouvi o pastor falar bonito, nossa, o pastor me emocionou, o pastor foi incrível o que aconteceu aqui. Aí chega amanhã no seu escritório lá, senta na sua mesinha. E aí? Aquele silêncio, bem esse silêncio mesmo. O pastor falou isso. Como é que eu aplico isso aqui no meu dia, cara? Exatamente. Como que eu transformo a minha vida? Como é que eu vou aplicar com os meus filhos? Como é que eu aplico com a minha esposa? Como é que eu aplico na minha vida? A questão financeira. Por isso que hoje trata de assuntos. A gente tem vários cursos na igreja lá, por exemplo, que fala de finanças. E muita gente fica... Lá vem eles falando de dinheiro. Por quê? Porque quer dinheiro. Não, gente. A gente precisa ter pessoas que entendam de finanças. A gente precisa ter pessoas que entendam de comunicação. A gente precisa ter pessoas que entendam da parte administrativa de empresas. A gente precisa ter pessoas que entendam de vendas. A gente precisa ter. Sim. Porque se nós não tivermos uma frase que o pastor Daniel lá de Chapecó fala muito, alguém vai ser prefeito da cidade, alguém vai ser vereador da cidade, alguém vai ser o melhor empresário da cidade, alguém vai ser algo que seja um de nós. Por que não? Então, quando a gente começa a trazer a igreja, aquela frase que eu não gosto muito, estão trazendo coisas do mundo. Cara, tu tá vivendo aonde? Tá vivendo em Marte? Trazendo as coisas do mundo. Cara, você precisa comunicar com as pessoas desse mundo aqui. Jesus não te manda fazer discípulos lá na Lua. Ele tá te mandando fazer discípulos aqui, na Terra. Então, quando eu não comunico com essas pessoas, o que eu acabo fazendo? Eu acabo me colocando dentro de uma religiosidade e falo, não, eu não vou falar lá pro fulano lá que ele tá perdido. Ai, não, fulano, ciclano lá. Cara, tu tá fazendo o que dentro da igreja, então, cara? É fácil, é simples você chegar lá e sentar. Vou pregar aqui o evangelho para as pessoas que estão aqui dentro, mas lá fora. Então, eu preciso chegar nessas pessoas. Para mim, respondendo a sua pergunta, abrir um monte de janela aqui. É verdade. É você comunicar de uma forma que as pessoas entendam. Clara, simples e sendo claro, simples e puro como Jesus. Como que eu chego para essas pessoas que estão enfrentando problemas hoje? Como que eu aplico a forma de Jesus pensar no meu dia? Como que eu me comporto igual a Jesus dentro do meu trabalho? E aí, como que eu comunico para essa pessoa? Falando de contextos atualizados. Que é onde ela tá vivendo, né? Exato, é o exemplo para ela. Então, assim, cara, a gente precisa falar com essas pessoas. Eu acho que isso que é o discipulado, né? Tipo assim, eu falo igual, por exemplo, pregações lindas você pode achar em qualquer canal do YouTube, tem várias pregações lindas, fala sobre a parábola dos talentos. Uhum. Cara, é linda. Maravilhosa. Como que a gente aplica na nossa vida? Exato. Como que é isso, né? Legal, bacana. E aí? Eu tenho que multiplicar os talentos, ok. Tá, como? Qual o caminho? Por onde eu vou? Por onde eu começo? E aí entra o papel da comunicação nisso. Como que eu vou falar para as pessoas, trazer lá o cara que é vendedor, que tem um talento incrível de vendas, tem um talento incrível para comunicar com as pessoas, ok. Mas esse cara não tá batendo metas. Esse cara não tá conseguindo sobreviver e não tá conseguindo pagar os boletos na casa dele, ela tá fazendo sorteio de boleto. Olha aí. Tu acha que esse cara, ele vai conseguir caminhar numa fé inabalável? Vendo os filhos passarem a cidade em casa, vendo a esposa brigando lá porque não tem dinheiro para ir pro salão de beleza. Aí a hora que entra a questão da excelência, né, cara? Exato. Então a gente precisa... Cara, como é que eu pego o meu talento? Sou muito bom em vendas. Como é que eu pego o meu talento sem fugir dos princípios bíblicos e aplico ela na minha rotina para ter uma vida transformada? E esse é o olhar que a gente tem que ter. Porque aí esse cara
está cheio de problemas aí financeiros, ele passa a viver uma nova mentalidade. Ele passa a transformar o estilo de vida dele. Ele passa a gerar uma transformação que só Jesus pode dar. Não é o pastor ou fulano, mas nós somos uma ferramenta para levar essa pessoa. Eu lembro muito bem, quando eu fui ganho para Jesus, uma das coisas que eu menos queria, eu falava, eu não quero ser crente chato. Cara, eu não aguento ser crente chato, falava, eu brincava, né, com a Bíblia embaixo do braço, e chegam pregando, eis que te digo, porque não sei. Eu falava pra minha esposa, meu Deus, eu nunca vou pra igreja por causa disso aí. Os caras vêm aí, de dar de dedo, né, religioso e tal. Eu falei, não quero. E aí um dia eu vou pra igreja, pra Get. Quando eu chego lá, a forma que foi me apresentado, o evangelho foi de uma forma diferente. Eu falei, opa, gostei. Quando eu fui para um clã, nosso grupo de comunhão, eu cheguei lá, olha como isso é louco, olha a linguagem que Deus usou pra mim. Tinha churrasco naquele dia, e eu gosto muito de churrasco, gosto muito de carne. E aí, tinha churrasco naquele dia. Eu olhei, nossa, é pesada. Crente come carne? Como assim? Aí foi naquela resenha. Se eu te falar o tanto que crente come. Então, exatamente, né? Na época eu não sabia, hoje eu sei, né? Mas, cara, eu fui entendendo, opa, peraí, mas eles têm uma vida normal. Sabe qual que é o grande problema? A gente se enfiar dentro de uma caverna e a gente falar, não, peraí, eu não enfrento esses problemas aí. Problema dentro de casa, problema financeiro. E a gente começa a se colocar de uma casca pra chegar dentro da igreja lá, perfeitinho, com a roupa, com o terninho. Aí você senta lá, tá perfeito. Pô, tô indo na igreja já tem 5 anos e o pastor nunca pregou pra mim. Entendeu? Cara, pelo amor de Deus, assim, a gente precisa largar. Uma palavra que Jesus usava muito, hipócritas, né? A gente usa muito. Cara, a gente faz muito isso, às vezes. Quando eu acho que eu sou perfeito. E a perfeição é de Jesus. Então é lógico, isso que você falou da enxada ali do pastor, eu acho fantástico. É lógico que Deus vai te... eu vou levar a palavra naquela semana. Ele vai te confrontar naquela área. Sim. Ele vai te trazer para o confronto naquela área. Vai passar por situações daquela área lá. Mas primeiro gera em nós. Para depois gerar no irmão. Que aí tu passa a ser não passa a ser mais um julgador, né? Exatamente. Tu não vai virar o juiz da situação. Tu vai virar a pessoa que, opa, peraí, eu entendo, irmão, porque eu passei por isso. Né? Agora, uma coisa que é bem interessante também é quando tu vê que o pastor, ele tá falando muito o mesmo tema, você fala, não, cara, mas de novo esse tema. Eu aprendi isso na dura, tá? É porque tu precisa aprender sobre esse tema. Tu ainda não aprendeu o que precisa ser aprendido ali. Tá te incomodando? Tá te incomodando? Pegou. Ai. Pega e transforma isso aí, porque tá falando contigo, você não tá prestando atenção. Mas Deus não fala comigo, cara. Talvez você não tá sensível, Deus tá falando todo dia. Né? Ai. Só que, vamos lá, falando um assunto polêmico agora, tal do culto online, né? Você falou que tem 8.000 pessoas. É correto afirmar que são 8.000 pessoas que não estão indo na igreja? Você acha que o culto online, ele atrapalha ou ele aproxima as pessoas da igreja? Essa pergunta, ela é muito polêmica, né? A galera fala, agora tá substituindo. Não. Vamos lá, vamos esclarecer. Eu acredito que o culto online, ele não deve servir como desculpa. Eu estou... hoje tá friozinho aqui em Floripa, tá chovendo, eu moro do lado da igreja, mas, cara, tá tão bom, hoje eu vou fazer uma pipoquinha e vou assistir o culto. Primeiro ponto, o culto online não é Netflix, gente. O culto online não é para você ficar ali maratonando. O culto online é para você realmente ativar a presença de Deus naquele local e você cultuar a Deus. Então, você vai ser levado àquela atmosfera também. Então, se você não tem uma igreja para pertencer, local, você não encontrou uma igreja ali, ou você não tem uma igreja próximo de você, o melhor local para chegar até as pessoas é através do culto online. E aí vamos falar de hospitais, vamos falar de pessoas que estão enfermos aí, que chega até essa palavra, pessoas que estão no trabalho, muitas vezes que acaba não conseguindo por conta da rotina. O culto online acaba sendo um alicerce para essas pessoas aqui. Mas volta a falar, não é uma desculpa para quem pode cultuar presencial. A gente sempre fala lá com os pastores, você pode, gente, seja presencial. Mas daqui a pouco o cara ficou no trânsito, vindo pra igreja, como acontece muito na época agora de temporada. Até nossa transmissão atrasando aqui, porque, né, o trânsito. Então, faz parte do processo. E você tá ali com um culto online, pregando a palavra de Deus. Então, eu acredito que vai chegar muito às pessoas. E outra, reassistir também, né? Você pode reassistir. Esse eu acho que é a maior ferramenta que nós temos. O pastor falou algo lá que me confrontou. Quero assistir novamente. Você pode assistir de novo lá no online. Então, assim, aí o online confronta tem em isso. outra parte. Exato. Mas eu achei que ia falar aqui e confrontou ali. Eu acho que não afasta quando a gente dá a dosagem certa. Então, hoje a gente está expandindo muito online.
E se você for ver, a nossa igreja não tem capacidade para 8 mil pessoas. Então são 8 mil pontos, contando aí família, às vezes tem 2 ou 3 pessoas que estão assistindo o mesmo televisor em casa. Você pode bater o ponto aí de 16, 20 mil pessoas assistindo no mesmo local. A gente não tem capacidade para colocar 20 mil pessoas lá dentro da igreja. Mas a gente está falando com essas 20 mil através do online. Então a gente não limita. Eu acho que vem muito de encontro com a palavra de Deus. O online ele não limita a presença de Deus. Ela vai para locais que a gente nem imagina. Está lá, às vezes, no pré-culto, tem gente mandando mensagem da Itália, da Inglaterra, onde não tem igreja ainda. Onde, inclusive, a igreja evangélica está, a Europa, por exemplo, está, infelizmente, está numa decadência em muitos locais. Então, quando a gente chega com o evangelho forte, usando a rede social, usando a internet, usando as ferramentas que Deus nos dá, é a forma também de nós ganharmos espaço. Então, eu vejo muito como isso. Como que as trevas tomam conta de um local? Quando não tem luz. Exatamente. Não existe a escuridão, existe a ausência de luz, né? Naquele local. Então, quando pega pro caso da segurança pública, quando que o cara vai lá usar droga, né, no local lá? Não tem segurança. Quando não tá lá a viatura da polícia, quando não tá lá a segurança pública naquele local. Agora, quando tem a presença naquele local da segurança pública, o local já tá mais iluminado, a população tá mais em cima, dificilmente aquele local vai ser ocupado pela violência, pelas drogas. Por quê? Porque é um local que ele está sendo vigiado, que ele está sendo cuidado, está sendo ocupado aquele espaço. Agora, quando ele é abandonado, como a gente fez muito tempo com a internet, o que acaba acontecendo? O pessoal usa para dancinha, o pessoal usa para fazer tanto conteúdo ruim. Isso falou muito comigo, sabia? Eu ficava comentando assim, gente, como tem comunicador ruim dando aula de comunicação? E eu ficava... Eu entrei na internet pelo mesmo motivo. Então, exatamente. Isso me confrontou. Eu falei, cara, aí um dia Deus falou comigo, claro, você não tá fazendo, você não faz, você não se posiciona, você quer reclamar que tem gente ruim fazendo. Cara, o que tu tá fazendo com isso? O que tu tem feito pra... você não é o bonzão? Então vai lá e faz. Porque às vezes a gente fica falando, mas como é que esse cara aqui tá ganhando milhões de seguidores? Como é que esse cara tá não sei o quê? Como é que esse cara tá avançando? Como que esse cara ficou tão popular falando tanta M na internet? Tanta asneira, exatamente. Porque, claro, deixaram o cara ocupar espaço, ele virou uma autoridade, tá formando gerações hoje a partir dele, porque ele é famosão hoje. Caraca, pesado. E aonde tá a igreja que não tava nesse contexto, não tava ganhando espaço, não tava falando de princípios? Aonde estão as boas pessoas que são os pregadores do evangelho, né? Então foi uma coisa que Deus falou comigo nesses últimos anos aqui. Caraca, cara, se você eu não se acabei de posicionar... pensar em uma coisa. Essa questão da igreja se posicionar na internet. O problema do culto online, em cima dessa perspectiva, não é a pessoa comer, não é a pessoa fazer alguma coisa. É a pessoa mostrar quem ela é de verdade, que ela tá nem aí para aquilo ali não tem tamanha importância a ponto dela deixar de fazer as necessidades físicas para poder atender a necessidade espiritual dela. Exato. Então o problema não é o culto online, o problema é a pessoa... Não entender o que tá fazendo. Não entender o que tá fazendo. Exatamente isso. Caraca, mesmo. Mudou a minha visão sobre esse assunto. É interessante pensar nisso, porque mudou a minha também. Eu também ficava pensando assim, gente, eu tô tirando gente da igreja. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Mas é muito isso. Qual é a perspectiva que eu tô fazendo, né? Qual a perspectiva que eu tô encarando aquilo? E tudo que você for fazer, você precisa ter essa perspectiva do que eu estou realmente fazendo. E aí entra muito uma... Por que a gente manda... E por que nós lemos a Bíblia todos os dias? Não é apenas simplesmente para confrontar o pastor lá, o pastor tá falando heresia. Não, é pra gente entender qual é a mudança que tem que gerar em mim, cara. Porque às vezes tem isso, né? Eu vou ler aqui porque eu quero confrontar o irmão disso aqui. Eu vou ler isso aqui porque eu preciso lá confrontar o cara da outra religião. Fulano me disse que fulano diz que fulano tá vivendo aquilo lá. Então eu vou ler isso daqui porque vai confrontar aqueles fulanos ali. E olha o ponto que a gente chega pra... não, eu preciso mostrar que eu tenho razão aqui. Não, aqui, tá aqui na Bíblia. Vou pegar o cara que falou da outra religião aqui, vou confrontar com a minha religião, falar que a minha religião tá mais certa. Cara, pelo amor de Deus, nós estamos perdendo o senso das coisas. E isso aí vai totalmente contra a própria Bíblia. Aí você vai pegar pra julgar o irmão, pra debater com o irmão, pra dizer que tá certo ou errado. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, vai aprofundar pra transformar a sua vida. Entenda, tenha a mentalidade que a palavra de Deus, ela transforma. Agora, se você tá lendo a Bíblia todos os dias, pra você não acreditar nela, pra você confrontar o irmão, você tá perdendo tempo. Vai ler qualquer outra coisa, vai ler piada. As Crônicas de Nárnia. Vai fazer as cruzadinhas, porque aí você não entendeu o que você está fazendo. Você está só cumprindo um protocolo ali. E, não, tô lendo todo dia. Aí entra a religiosidade. Entra a religiosidade. Isso é legal. Ô, Caio, quanto tempo a gente já falou aí, Caio? Caraca, faltando 1 minuto aí para acabar o prazo que a gente tinha organizado. Vamos estender só um pouquinho a mais, porque a conversa tá boa.
né? E quando a conversa é boa, é isso. A gente mal tá seguindo o roteiro, tá fluindo bastante coisa. E isso é muito legal. Porque eu acredito que muita gente que tá assistindo tava, ou já comentou antes de sequer começar assistindo, pra descer o cacete. Começar a causar aquelas Já polêmicas. E sendo que quando a gente começa a conversar, a gente vê que a gente só tá sendo manipulado. Brincadeira, brincadeira. A gente vê que não existe uma manipulação, mas bem pelo contrário, existe uma verdade. Aí eu me lembro daquela passagem que diz na Bíblia, né? Bem-aventurado, porque em meu nome vão falar um monte de horrores de vocês, Vão ser porque perseguidos. vocês falam a verdade. E é Muito isso, bom. cara. É isso é legal. Eu falo porque eu participei da GET, participei assim, né? Visitei alguns cultos, eu conheci o Juliano. Juliano, obrigado pelo convite. Era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, era convidar, mas eu tinha de participar, mas eu tinha esse preconceito contra a igreja, né? Ah, eles vão massagear o ego, né? Fica massageando o ego. Aí eu fui no culto de quinta-feira, com o pastor de Curitiba, se eu não me engano. Pastor Lucas Pacheco. Eu acho que era ele mesmo. Isso. E encontrei com o Juliano lá que tinha me feito o convite, ótimo, sentei um pouco mais atrás ali, né? Pô, primeira vez, deixa eu ver como é que é. E o pastor começou a falar. E eu falei, cara, hora nenhuma ele falou que a gente vai ter muito dinheiro, hora nenhuma ele falou que a gente vai ter só uma vida boa, bem pelo contrário. A pregação dele foi o seguinte, você vai passar por dificuldade, sim. Você vai ter interferências nesse mundo, sim. Mas se a sua fé estiver em Deus, isso não vai te abalar. Exatamente. Isso não vai fazer a diferença na tua vida. Foi aí que eu postei um reel no Instagram no outro dia falando justamente sobre isso. Falei, cara, eu ficava muito tempo, eu não mereço ter sucesso, eu não posso fazer isso, eu não posso aquilo, porque as pessoas, né, precisam que eu fale para elas. Falei, cara, eu tô falando para uma pessoa aqui, enquanto fora da internet. Dentro da internet, tô falando para várias pessoas, ocupando o espaço onde antes tinha trevas. Né? A pessoa tá rolando o vídeo ali, tá vendo dancinha, de repente entra um vídeo lá falando, cara, você pode ter sucesso. Qualquer pessoa vai parar pra ver aquilo ali. Cristo morreu por vocês, foi o maior sucesso que você alcançou. E porque ele morreu por você, a sua vida vale. Nós somos lixo, nós somos pecadores. Sim, mas nós não somos só isso. Afinal, se a gente fosse só isso, Cristo não teria morrido pela gente. Exato. Cara, se você acha que você é um lixo, que você não vale nada, por que Cristo morreu por ti? Me fala. Qual o motivo, né? Qual o motivo? Porque Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor de todo o universo, morreria por mim se eu fosse somente um lixo, né? Eu sou um lixo, mas eu não sou só isso. Eu sou porque eu me permiti tornar, porque as minhas atitudes me levam a isso. Mas acima disso tudo, eu sou imagem e semelhança de Deus. E se eu faço as coisas com excelência, eu alcanço o que eu quiser alcançar. Porque mesmo que tenha as dificuldades que vão ter, a minha fé está em Deus. Nossa, que forte isso, né? Essa questão que você falou, a imagem, eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? Algo que tá lá explícito, tá falado na Bíblia, tá registrado lá. E é algo muito forte, porque isso que você enfatizou, às vezes você pensa assim, cara, mas quem sou eu? Uhum. Por muito tempo eu pensei. E eu também às vezes me perguntava assim, quem sou eu para Deus, né? Para Jesus se entregar por mim naquela cruz? Quem sou eu? Nossa, por que, Jesus? Por quê? Mas a palavra vai dizer que primeiro Deus nos amou. Ele nos amou primeiro. Uhum. Então se você parar pra pensar nisso, você começa a olhar, nossa, cara, eu sou imagem e semelhança de Deus. Merecer a gente não merecia. Não merece, a gente não merece. Isso é fato. Exatamente. Mas ele fez. Mas ele fez. E se ele fez, ele pagou uma dívida. Toda vez que eu faço a comparação quando você vai para um restaurante com amigos. Você vai lá, aí vai um amigo primeiro lá, finge que vai no banheiro e paga toda a conta. Aí você vai pagar a conta, a pessoa fala assim pra ti, não, já foi pago. Aí você fica, não, eu quero pagar de novo. Como assim? Você faz isso ou você fala, não, então tá bom, vou me acertar lá com o fulano lá, pô, foi lá, pagou a conta. Cara, às vezes a gente quer pagar uma conta que já foi paga. Cara, que legal, cara. Você quer pagar algo que já foi, cara. Não vai ficar discutindo no restaurante que você... Não. Deixa eu pagar de novo aqui. Caraca, meu. É isso que a gente faz todos os Amei dias. essa expressão, vou usar. Pode usar. A gente faz isso todos os dias. A gente acha que a gente precisa pagar uma conta que já foi paga. Caraca, pesado. Tá bom, podemos terminar por aqui. Pastor, eu vou te convidar. Gente, eu quero aproveitar aqui, como esse estúdio vai ser um dos patrocinadores do meu podcast. Eu vou estar lançando um podcast chamado Fora da Tela. Vou falar em breve sobre ele, não vou falar aqui para não ocupar muito o nosso tempo, mas eu vou convidar esse cara de novo.
Estarei aqui, muito prazer. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Como fluiu, hein, o papo? Meu Deus. Fluiu. Foi muito bom. No próximo a gente fala só sobre as polêmicas. Boa, fechou. Vai ser legal. Mas é isso, pastorzão, foi um prazer te conhecer, cara. Um prazer a gente ter esse papo legal. Obrigado pela conversa. Espero que você também tenha gostado, tenha tirado proveito. Traga mais pessoas para estar vendo, então compartilhe esse vídeo, né? Comente, curta. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Você merece ter sucesso. Cristo morreu por você. E o sucesso que eu falo não é sucesso financeiro. É fazer com excelência as coisas. Seja dona de casa, seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom estudante. Faça o que você está fazendo agora da melhor forma possível. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Dinheiro é consequência, dinheiro é ferramenta. Dinheiro não pode ter mais importância do que a excelência. E a excelência, ela vem somente de Cristo. É isso, busque uma vida bem-sucedida, né? A vida bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Exatamente. Conta pra gente aí, onde a gente te encontra, quais são suas redes sociais, da Get também, se quiser deixar, fica à vontade. Se você quiser seguir lá a Get Church Floripa, né, no Instagram, acompanha lá a gente. Hoje no YouTube a gente está com mais de 100 mil seguidores na Get Church TV, tá? Também faz lá e se inscreve no nosso canal. Eu tenho a minha rede social, @JuniorEspíndola, com S muda aí pra você, então Espíndola. Pode seguir lá no Instagram também, vai ser um prazer receber você na minha rede social. E também tem o meu canal, Júnior Espíndola, no YouTube. Então é só chegar lá que vai ser muito bem-vindo. Vai ser um prazer ter você com a gente. Ensino muito sobre comunicação lá. E com certeza vamos trocar uma ideia. É só me mandar lá um direct, manda uma mensagem que eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas, para a gente conversar, para trocar uma ideia. Eu gosto muito de aprender. Então quem sabe posso estar aprendendo contigo como aprendi aqui nessa mesa hoje. Legal. Pra gente finalizar, então, a última coisa, sempre eu peço aí essa frase, eu acho legal. Se você pudesse resumir o seu chamado em uma única frase, pensa bem aí, qual que seria essa frase? Frase? Uma frase assim de 5 palavras, não vai mandar um livro aqui, não. Tem gente que manda livro. Vamos ver. Ser discípulo de Jesus para tornar outros discípulos dele. É a frase que mais me impacta, assim, sabe? Porque aí me faz pensar em princípios. Que tipo de pessoa eu estou sendo? Toda vez que eu paro e penso, você é um discípulo de Jesus, você precisa formar mais discípulos. Então, a grande comissão. Ela me resume. Caraca, gostei. E é isso, gente, ficamos por aqui. Muito obrigado. Você que ficou até aqui agora. Lembre de fazer tudo que a gente já pediu. E é isso aí. Te espero na próxima. Valeu! Valeu!